Vanildo. Então, em posição confortável, coluna ereta, a respiração bem tranquila, os olhos fechados, o corpo alinhado, a cabeça alinhada com a coluna, mantendo a respiração bem tranquila e suave. Namaste Naradevaya Namo Narayanaya Cham Bhadadivananata Yoginam Pataye Namaha Namaste Mitra Devaya Gurave Brahmavasashe Namo Mahadibhya Siddhibhyo Gurabhya Cham Namo Namaha Brahmanandam Paramashukadam Kevalam Janamurti Jidvatitam Gangana Sadrisham Tattva Masya Jilakshiyam Ekam Nityam Vimalamashalam Sarvaji Sakshi Bhutam Bhavachitam Trigunaharitam Sadguru Tam Namami Que possamos ter uma noite de estudos, de iluminado estudo e de aprendizado. Namastê. Namastê. Então, boa noite uma vez mais a todos. Neia, Vanildo, Gustavo, Marina, Luiz Fanan. Finalmente, hoje, nós vamos iniciar a leitura dessa obra fantástica, essa obra ainda tão pouco conhecida, que é essa Bhagavad Gita, conforme extraída do comentário de Sri Ramsa Yogi. Se a gente tivesse se lembrado disso, ela foi extraída do comentário, talvez o texto não tivesse gerado tanta polêmica. Mas, ou seja, a autoria do texto, a gente sabe que é de Vyasa. Não é autoria de Hansa Yogi, mas a gente sabe que por ele ou por intermédio de alguém, fazendo as vezes dele,
o texto chegou até nós como se tivesse vindo ou da Mahagurva ou dos planos acásicos, com essa arrumação temática, esquemática, onde eu tenho essa coisa fantástica na arrumação do Shuddha Sankhya e do Shuddha Yoga. Então, para estudo, em termos de sistema, de método, essa arrumação traz para a gente a possibilidade de receber muitos insights. E foi esse texto que me ajudou a encontrar o tópico da minha tese, que eu defendi sobre a outra Bhagavad Gita. Mas a inspiração veio daqui, porque o texto é o mesmo, não tem a outra. Agora, aqui a arrumação é temática. E o outro tem uma arrumação dramática, segundo a consciência de Arjuna. Essa é a diferença. Então, eu tenho que ter em mente que essa é uma arrumação, como acontece nos planos sutis ou no estudo de Hansa Yoga. E o argumento de que o diálogo, conforme registrado por Vyasa, seria assim, não é necessário levantar esse argumento. Até porque ele seria frágil ante as evidências históricas e ante até as evidências literárias. Né? Porque quando você imagina uma pessoa confusa, em crise, no ambiente mais crucial que a gente pode imaginar, que é o contexto da batalha, imagina alguém fazer suas perguntas para Krishna. Agora eu vou fazer as minhas perguntas na sessão Shuddha Sankhya. Primeiro as questões relativas ao conhecimento, depois as questões relativas ao Bhakti, depois ao Karma e depois ao Yoga. Uma pessoa que está confusa, uma pessoa que está em crise, que está questionando, que quer chegar à verdade, ela faz um questionamento que é assistemático, e não sob a forma de sistema, que tem uma vantagem depois. Então, o drama faz sentido que a gente tenha também a outra Gita, se eu quero seguir o drama de Arjuna. Essa Gita traz melhor, não o drama de Arjuna, mas a essência do ensinamento do texto. E é por isso que ela é extraída do comentário, que foi o comentarista que fez essa arrumação, ou intuiu essa arrumação. Por isso que eu li em algum lugar, não me lembro onde, que alguém disse quase que Hansa Yoga é o autor desse texto. Que não é verdade, a Gita, o autor é Vyasa. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Para a gente começar a leitura e levando em conta esse estudo comparado. Então, agora, finalmente, eu quero começar a leitura do primeiro capítulo, que é a Gênese da Bhagavad Gita. Rubens, eu sugiro a Marina deixar o microfone mudo. Eu fecho aqui. E eu não estou te vendo, como é que faz? É assim mesmo? Não, como assim? Você deveria estar me vendo. Eu também acho. Ainda mais que você cortou o cabelo, eu queria ver, mas não consigo. Também não estou vendo. Não estou vendo ninguém. Você não está com a câmera desligada, não? Não, minha câmera está ligada. Que coisa, hein? Vocês não estão vendo nada? Não. Só tuas iniciais. Eu vou desligar a câmera e ligar. Talvez a minha internet esteja fraca. Eu estou te vendo, Rubens. Eu estou vendo você, o Gustavo, a Marina e o Fanan. Agora sumiu. Agora Não, a Nela eu tenho um propósito para ligar de novo. Dá para ver todos juntos? Eu estou vendo todos. Tem um quadrado que eu estou vendo o Fanan, você, a Marina e o Rubens. A Neia eu não estou vendo. Você está vendo o N. Eu não estou vendo ninguém. Nem eu. Só o Varedo eu vejo. Já é alguma coisa, né? Só quem fala. Não, já é alguma coisa, com certeza. Não. Eu estou vendo a Neia agora, estou vendo todo mundo. Eu estou vendo todo mundo. Não, peraí, isso é tranquilo de resolver. Eu acho que tem algum lugar aqui onde a gente seleciona o modo Agora eu consegui ver.
vai aqui nos 3 pontinhos, lá em cima, procura 3 pontinhos. Eu estou vendo todo mundo, viu, gente? Está tranquilo aqui. Então, porque o seu modo de ver está certo. Vamos ver. Vai todo mundo nos 3 pontinhos e seleciona o modo de ver galeria, por exemplo. Eu não sei onde está esses pontinhos, não, Tuts. Por exemplo, do lado da tua câmera. Já vi aqui. Espera aí. Clica nos 3 pontinhos. Selecionar. Acho que foi automático, porque eu não... Gustavo resolveu ou não? Não, eu não consigo ver todos juntos. Até agora, eu só, por exemplo, eu estou vendo o Vanildo. Então, porque o teu modo de vista, você selecionou, congelou a tela dele. Vai nos 3 pontinhos do lado da câmera e muda para galeria. Lado da câmera. Eu não tenho essa opção. Os 3 pontinhos aparecem. Mostrar configurações, entrar em tela inteira, teclado numérico e desativar vídeo de entrada. Eu tô igual. Meu também. Então, vamos fazer o seguinte. Se não funcionou, eu também não conheço bem ainda esse programa, é melhor a gente usar o plano B, já testamos, vou estudar mais, e vamos usar o link da NEA, que nós já estamos habituados e ele funciona bem para nós. E eu salvo isso aqui, que o Vanildo já fez a abertura, eu emendo depois os 2 vídeos e disponibilizo os 2 vídeos ligados. Pode ser? Pode. Deve ser fácil isso aqui, né? É que eu realmente não estou vendo ninguém. Pera um pouquinho. Agora sumiu todo mundo, só estou vendo as iniciais de todo mundo. Então, eu acho melhor a gente sair, então, e ir para a NEA. Tem jeito aí, Neia? Tem. Deixa eu ver. É o mesmo. Eu já estou colocando aqui no WhatsApp, se alguém perdeu. Então, eu vou sair daqui primeiro, senão nossa câmera fica presa aqui. A gente desliga desse primeiro, depois já entra no outro. Eu estou saindo aqui. Tá? Okay. É só você falar. Pela universidade, que aí eu tenho o Microsoft Teams agora, e esse ele é limitado para mim. Não é um plano igual da NEA, assim, que é um plano especial. Mas já que estamos todos aqui, então, posso começar a tocar em frente, né? Pode ser agora? Já está gravando, né? Então, eu vou começar a leitura. Então, vamos lá. Capítulo 1, a Gênese da Gita. Perguntou Dhritarashtra: no dármico campo de batalha, na planície de Kuru, aliados e decididos a lutar, que fizeram, ó Sanjaya, meus parentes, como também os Pandavas. Esse verso é idêntico e é o mesmo, e também é o verso de abertura de todas as Gitas, né? É o mesmo verso. Então, eu gosto de ressaltar sempre, e eu mandei aquela foto no WhatsApp, uma página mostrando esse verso de abertura, com todas as palavrinhas em sânscrito analisadas, mais ou menos analisadas, né? Não como eu gostaria, mas pelo menos analisada. Porque eu quero dar ênfase que o verso que abre a Bhagavad Gita diz assim em sânscrito: Dharma Kshetre, Kurukshetre. Dharma Kshetre, Kurukshetre. Esse é o primeiro verso. Kshetre é um locativo, quer dizer, no Kshetra. Kshetra é campo. Então, no campo,
Então, Dharma Kshetre no campo do Dharma, Kuru Kshetre no campo dos Kurus. E eu acho interessante que esse par, ele é um par muito significativo. Ele é simbólico de muitas coisas. Por quê? Porque qual é o campo do Dharma, por excelência? Senão a nossa própria consciência, nosso próprio coração. E qual é o campo dos Kurus, né? Que é o nome, obviamente, também é o sobrenome dos descendentes de Kuru, são os Kauravas, né? Mas o sânscrito tem essa particularidade, que ele é cheio de segredos, cheio de duplos sentidos. E aqui tem um duplo sentido que é muito caro, principalmente para nós do Shuddha Dharma, que fazemos uma leitura não vedantina do texto. E essa palavra Kuru é mestra para explicar isso. Porque do mesmo jeito que Kuru é o sobrenome, ou então designa o campo de batalha que pertencia ali aos Kauravas, nessa região onde vai acontecer a batalha, né? Nesse campo ali na terra dos Kauravas, dos Kurus, o Kuru o verbo fazer ou agir, que é kr, que origina a palavra karma, que é a ação, atividade, também vai ter relação com kriya, mas vamos ficar só com karma, que vem de kri, kri da karma. Quando esse verbo fazer, agir, kri, eu uso na segunda pessoa do imperativo, ou seja, faça, haja. Falei segunda, nem sei se é a terceira. Acho que eu ajo, tu age. Age, né? É age que é a segunda. Age. Eu faço, tu fazes. Fase, né? Fase que é a segunda. Você vê esse imperativo, a segunda pessoa, em sânscrito, se diz Kuru. Então, Dharma Kshetre, Kuru Kshetre, quer dizer, essa ligação entre o campo do Dharma, da consciência, e o campo da ação, o campo dos Kurus. Esses dois campos, na Gita, praticamente vão se tornar um e o mesmo campo. Porque aquela batalha que eu vivo no meu coração, que Arjuna vive dentro de si, com todos os seus personagens internos, é a batalha que está acontecendo fora. Fora você tem os inimigos, que são os seus parentes e tudo mais, e internamente é o dilema de Arjuna, as dificuldades que ele enfrenta para avançar em relação ao Shuddha Dharma. Então, esse verso é muito importante para mim, porque ele define o que é a Bhagavad Gita, ele quase que define e encaminha qual é o entendimento de meditação na nossa instituição, que vai sugerir essa ligação de Shuddha Dhyana, Saguna Dhyana e Nirguna Dhyana, que é como o texto vai avançar. Mas esse verso, que é esse par, Dharma Kshetre, Kuru Kshetre, já está dizendo sobre essa realidade interna e a realidade externa, que ela tem que ser uma e a mesma coisa. Porque o mundo externo nada mais é que uma metáfora do mundo interior. Então, por isso que esse verso é tão caro para mim. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu gostaria. Duas coisas. Que você falou, na verdade, só a primeira sentença, né? Mas a sentença em toda, ela é uma pergunta, né? Ela é uma pergunta que, às vezes, a gente nem se toca que ela é uma pergunta. Não é? A gente se lê rapidamente, você nem percebe, mas é uma pergunta, e essa pergunta é extremamente importante. Ela que dá todo o tom, eu acho, para a Gita, entendeu? Por exemplo,
Dhritarashtra pergunta para Sanjaya, né? O que estão fazendo ali? Não é isso? Isso. E eu tô com duas Gitas, uma do Sri Chaitanya Sarasvati Mati e outra do Prabhupada, e cada um dá uma interpretação diferente. A pergunta é a mesma, eles fazem umas perguntas diferentes, né? Eu posso só rapidamente traduzir para você o que eles falam aqui? Fica à vontade, claro. Então, por exemplo, o do Prabhupada fala assim: Dhritarashtra disse, ó Sanjaya, após meus filhos e os filhos de Pandu se reunirem no lugar de peregrinação em Kurukshetra, desejando lutar, o que eles fizeram? É a pergunta. Muito bom, Vanildo. E a outra... eu posso... Deixa para a outra. Porque isso aí já é mais do que suficiente para a gente endereçar a questão. Claro que só pela palavra peregrinação aí, você vê que a gente já saiu completamente do contexto do Shuddha Dharma, quando você está encaminhando a essa questão como se o Kurukshetra fosse um campo de peregrinação. Na verdade, é o lugar da mais sangrenta batalha que a gente tem notícia, vamos dizer assim. E está tudo certo para a gente, né? Agora, como você muito bem colocou, a questão da pergunta. Então, isso cabe a gente voltar ao contexto do Mahabharata, aquilo que a gente disse no encontro passado, que o autor do texto, que é Vyasa, vai ao Palácio Real, dá uma bronca no seu sobrinho, que é o rei cego, e diz: agora você vai enxergar as consequências das suas más ações. Mas como você é cego e é um covarde, eu não posso dar a visão divina para você, eu vou dar a visão divina para Sanjaya, para que ele descreva para você o que está acontecendo no campo de batalha. Então, essa pergunta aqui é porque tem uma narrativa dentro de outra narrativa. Uma vez que Sanjaya passou a ter a visão divina e sabe o que está acontecendo, o rei cego então pergunta: agora me diz, o que está acontecendo no campo de batalha? Então sai da boca do rei cego essa pergunta, como você colocou muito bem. E se você achar que é pertinente, lê agora a outra Gita. Se acrescentar alguma coisa, pode ler, Vanildo. A outra fala muito parecida, quer ver? Ó Sanjaya, Dhritarashtra disse, ó Sanjaya, o que ocorreu quando meus filhos e os filhos de Pandu se reuniram para lutar no lugar sagrado de Kurukshetra? Lugar sagrado também. Olha só que interessante. Lugar sagrado é a tradução que ele deu para Dharma Kshetra. Lugar é Kshetra. E sagrado é Dharma. Então ele está dizendo que Kurukshetra é um lugar sagrado, que de fato é, porque é ali que acontece o Bhagavad Gita. Só que esse lugar é sagrado porque da consciência de Krishna passa para a consciência de Arjuna a Bhagavad Gita, o diálogo da Gita. Então você sacraliza aquele ambiente onde você vai ter uma luta para se estabelecer o Shuddha Dharma, né? Não é que aquele campo fosse sagrado antes disso, até. Kurukshetra não era um lugar sagrado. Kurukshetra era um campo dos Kurus. Mas essa motivação, esse arregimento de alinhamento dos exércitos, esse ambiente que foi criado, né, houve uma espécie de sacralização, porque isso possibilitou a manifestação do Shuddha Dharma, para mim. Então, e o Dhritarashtra, que coloca isso na boca dele, ele já um pouco se dá conta disso, porque ele já sabe quem é Krishna, em parte, e em parte porque ele acabou de tomar um baita de puxão de orelha do Vyasa, né, dizendo para ele: agora você vai ver. Ele já viu alguns milagres de Krishna, ele já acompanhou, então ele sabe que naquele ambiente, a batalha que está sendo travada é uma batalha sagrada.
Eu acho, quer dizer, eu só consigo interpretar até aí. É claro que isso não há consenso, é verdade. Se você for na literatura, quanto mais cético a pessoa, quanto menos espiritualista, mais ela vai encontrar uma explicação dentro da própria literatura, das interpretações correntes do mundo, né? Mas para a gente que é do Shuddha Dharma, que está levando em conta esse olhar mais místico, a gente não pode nunca deixar de levar em conta esses significados ficam escondidos, como o próprio fato de Kuru ser um imperativo. Nenhum tradutor vai levar isso em conta. Para a gente é interessante isso, muito, porque agir é a defesa que a gente faz da Gita, que é o que o Krishna pede para Arjuna, levanta e age. Né? Isso é totalmente contrário à maioria das linhas vedantinas, né? Menos talvez no Bhaktivedanta, do Prabhupada, mas com certeza totalmente contrário à linha do Advaita Vedanta, do Shankara, que rejeita a ação. Então você não vai aceitar um imperativo, haja, lute. Se esse mundo é ilusão, agir no seio da ilusão não leva a nada. O que leva a alguma coisa é entender que nós estamos no estado de ignorância, avidyā, e o que eu tenho a fazer é obter o conhecimento, vidyā. Basta fazer isso, não preciso agir nada. Essa é a linha do Shankara. Para a gente, não. O único conhecimento que é digno desse nome é aquele que é testado na prática, na praxis, na empiria, que é experimental. Então, é o fazer que é yoga, que é a praxis, né? Yoga é maestria sobre as ações. Então, o Shuddha Dharma não é que ele seja karma yoga, como é o rótulo que os outros dão. Não é isso. Shuddha Dharma é yoga, é Shuddha Yoga. Yoga é praxis, que é o que ele está postulando. Está muito estranho, sei lá? Tá. O Fanan está dizendo que tá, né? Estranho? Tá bom, Turcio, tá beleza. Tá. Então tá bom. E o Gustavo concorda, discorda? Tudo certo também, Rubens, tudo certo. E eu acho bem bacana também essa concepção de a gente trazer para o nosso, como o Vanildo gosta de trazer assim para o dia a dia, né? Para tentar olhar Bhagavad Gita, olhar o cenário, olhar os personagens e buscar essa materialização na nossa jornada pessoal, né? Então, quando ali fala o dármico campo de batalha, né? Então, a nossa consciência seria isso, né? Seria esse momento em que internamente eu travo, né? As discussões em que eu tenho que prevalecer a ética, os dharmas, em contraposição a situações em que muitas vezes o ego acaba vencendo, né? A gente diariamente está no campo dármico de batalha, diariamente só que a gente às vezes se esquece, automatiza o nosso processo de existência e quando a gente vê, a gente está pior que a Juna, muito pior. Eu acho que é exatamente isso, esse que é o fantástico. Por isso que eu disse que tem que haver essa sintonia e sincronia entre o interno e o externo. No caso de Arjuna, ele está com essa batalha interna, ele se equivoca na sua solução. Ele diz para Krishna, eu não vou lutar. Eu não vou estabelecer essa sincronia e sintonia. E Krishna vai dizer, isso que você está olhando fora, está dentro de você. Então, se você de fato quer seguir o Shuddha Dharma, se você quer alinhar esses dois campos e perceber que não existe dentro e fora, quer viver o Shuddha Dharma, quer vencer a batalha, que batalha tem de mais difícil de que com a flecha do teu amor você faz uma ação ritualística para liberar um ser condenado à vida eterna nessa terra,
que ele não pode ser morto a não ser por amor, e que você, então, use a tua flecha para libertar o Deus Bhishma da praga que foi rogada sobre ele, dele ficar vivendo nessa terra. A tua flecha vai matá-lo. Você o ama. E, no entanto, olha o teu dilema, é esse que você vai vencer. O teu dilema é lembrar que a flecha do amor é uma flecha ritualística que libera o Bhishma, que vai ascender os céus depois que for flechado por você. E ele vai te agradecer por essa flecha, que ele espera por ela. E, ao mesmo tempo, ele é teu tio-avô. Você vai ter que lutar contra ele de acordo com as regras da época. Então, é difícil para o Arjuna ser ético, porque ele está em crise dentro dele, mas fora dele está acontecendo a mesma crise. E quando ele busca a via escapista, o Krishna diz, não é essa a solução do Shuddha-dharma. Shuddha-dharma é você entender que a vida nada mais é que um espelho da tua consciência. Todos os personagens que estão fora, eles têm representação dentro de você, né? Então, por isso que se alinha Dharma, Kshetra e Kurukshetra. Então, aquilo que você disse que o Vanildo pede, quer trazer para a prática, é lembrar exatamente desse par. Que aquilo que eu imagino que seja agir na consciência, na verdade, anda junto com agir fora. Agir fora. Não adianta eu, como o Vanildo mesmo propõe, fazer nenhum estudo teórico se a minha praxis contradiz o meu estudo. É isso que o Krishna está apontando para o Arjuna. E o texto vai deixar isso muito claro, nesse primeiro capítulo mesmo, que é essa vinculação entre esses dois universos. Perfeito. Pode seguir com a leitura? Está muito estranho, né? Não, eu estou conseguindo entender. Está muito bacana. Está devagar, Não tá está bacana. cansativo, não? Está cansativo, Marina? Tá. Então respondeu Sanjaya, observando o exército dos Pandavas. Eu gosto de falar Pandavas, viu? Que o português é paroxítono, né? Mas tudo bem, o sânscrito é Pandavas, né? Claro. Observando o exército dos Pandavas, ali alinhados para a batalha, o rei Duryodhana chamou Drona e lhe disse o seguinte: na verdade, no sânscrito não aparece Drona, aparece a palavra Acharya. Mas Acharya é o mestre, chamou o mestre. E está implícito no contexto do Mahabharata que se refere a Drona. Por isso que a nota de rodapé menciona lá Acharya, né? Então, observando o exército dos Pandavas alinhado para a batalha, o rei Duryodhana chamou Drona e lhe disse o seguinte: contempla, mestre, esse poderoso exército dos filhos de Pandu, colocado em ordem para a batalha pelo filho de Drupada, teu talentoso discípulo. Verso número 4. Nosso exército, comandado por Bhishma, parece incapaz, enquanto o exército deles parece poderoso, comandado por Bhima. Bom, aqui já tem uma mudança com relação à outra Gita na sequência dos versos. Esse verso, que é o quarto, na outra Gita, é o verso número 10. E ainda tem um outro problema que é legítimo. O sânscrito tem o A, que é uma negação. E, às vezes, quando uma palavra termina em A e a outra começa em A, e eu junto os dois As, eu fico sem saber se existia ou não um A de negação ali. O que quer dizer que, quando isso acontece, essa frase tanto pode dizer A, como pode dizer menos A, ou seja, o seu exato oposto. E é o caso desse verso 4. Ele tem duas interpretações igualmente possíveis. E, na minha opinião, o nosso tradutor fez a pior escolha.
Se você perceber, a maioria das Gitas e dos escolas no mundo tende pela outra escolha. Eu vou apontar qual é a outra escolha. O nosso exército parece incapaz. Ou seja, é como se o Duryodhana estivesse assustado ante o poderio do exército de Arjuna. Na verdade, numa outra leitura, de acordo com a própria natureza de Duryodhana, orgulhoso, vaidoso, cego, arrogante, como ele só está sendo sarcástico, na verdade. O que ele está dizendo é: nosso exército é poderoso, e o deles não vai dar para o início, não vai dar nem para o começo, porque nossos exércitos são em número de 11, e eles só têm 7. Nós é que somos poderosos. Por isso, se prepara para começar logo e terminar logo essa parada, porque nós precisamos aniquilar o outro lado. Então, agora eu até ia pedir, para o Vanildo, que está com as duas Gitas, não a do Prabhupada, pode ler também a do Prabhupada, mas eu tenho interesse em saber o que a outra Gita diz no verso 10, para saber se ela insiste que o exército dos Kauravas é fraco, ou se vai dizer que é dos Pandavas que é fraco. O que é que diz o verso 10º da outra Gita? A força do nosso exército, liderado por Bhishma, parece inestimável, mas a força do exército de Pandavas, protegido por Bhishma, é estimável. Quem é esse? Esse é o 10. Então, pois é, esse é aquele famoso em cima do muro, né? Ele falou de um jeito que a pessoa... Você não consegue entender para onde ele entendeu. Vê o Prabhupada, o que ele disse. Deixa eu ver aqui, Prabhupada. Vixe. Nossa força é incomensurável e estamos perfeitamente protegidos pelo avô Bhishma, ao passo que a força dos Pandavas, cuidadosamente protegida por Bhima, é limitada. Tá aí. Olha, eu não gosto muito da tradução do Prabhupada, mas nesse verso eu estou com ele. Você vê que ele diz o oposto do que a nossa disse? Vê como isso é complicado. Né? Mas eu acho bonito esses detalhes, assim. Eu queria só um pouco disso. Então, posso seguir com a leitura? Pode. Tá. Portanto, todos vós, firmemente postados em vossos respectivos lugares, defendei Bhishma a todo custo. Agora, essa sequência de versos, que vai até o verso 31, do verso 6º até o verso 31, isso não é a Bhagavad Gita, a outra versão. Isso é uma passagem do Mahabharata, que antecede a Bhagavad Gita. Então, foi extraído do Bhishma Parvan. Antecede a Bhagavad Gita. Não está lá. Não está em nenhuma Gita isso. Mas está no Mahabharata, é legítimo. Aliás, não está na Gita como a gente tem hoje. Está no Mahabharata como a gente tem hoje, né? Como era lá originalmente, ninguém sabe. Então, aí eu vou ler então. Ouvindo isto, Shantanava, o yogi, com regozijo no coração, em alta voz, falou assim: Shri Krishna está profundamente ligado aos virtuosos Pandavas. Por isto eu temo ao grande rei. Fazei a paz com os Pandavas e, com perfeito controle de si mesmo, compartilhai a soberania da terra com vossos poderosos primos. Essa discussão não aparece em nenhuma Gita. Essa lamentação aqui é anterior. Né? E o Bhishma, ele, é claro, ele gostava dos Pandavas, então ele queria a paz com eles. Mas quando foi para o campo de batalha,
ele foi como um guerreiro, não foi mais para pedir paz, não. Embora aqui nessa nossa Gita ele se apresente assim, tá? Se ignorardes, ó rei, os divinos Nara e Narayana, podereis fracassar. Assim falou o grande Bhishma, filho de Shantanu. O ancião tio-avô dos Kurus, de grandes façanhas, levantou a concha de guerra, fazendo-a rugir como um leão, encorajando assim Duryodhana. Então, do lado dos Kauravas, se ouviram retumbar simultaneamente conchas marinhas, tímbalos, tambores de chifre de boi, produzindo um som tumultuoso. Shri Krishna, o Senhor, contemplando o exército do Duryodhana, pronto para a batalha e desejoso da felicidade de Arjuna, assim lhe falou: ó tu de potentes braços, postado na frente da batalha, entoa o hino a Durga com pureza de intenção para derrotar as hostes inimigas. Olha só, esse hino a Durga acontece no Mahabharata no momento exatamente anterior ao início da Gita. Na minha leitura, inclusive, esse hino a Durga é a coisa assim mais importante que Krishna faz, que ele pede para Arjuna, porque quando Arjuna entoa esse hino, ele se capacita como receptáculo para receber a mensagem da Bhagavad Gita. É o hino a Durga, que é essa invocação que faz a Sri Yoga Devi se manifestar, a Shakti, que mostra o estado de pureza de Arjuna e que possibilita que Krishna manifeste o Shuddha Dharma. Ou seja, o Shuddha Dharma desce a esse planeta depois que Arjuna entoa o hino a Durga. É o hino a Durga que cria o campo propício para a manifestação do Shuddha Dharma. E aí, de novo, a palavra campo. O campo, Kshetra. É o hino a Durga que cria essa atmosfera e possibilita a revelação do Shuddha Dharma. Porque o Krishna teve a vida toda para contar essa história. Ele podia ter contado para muita gente, mas não adianta. Tem aquele provérbio chinês, né? Não adianta você querer... Pega uma xícara cheia de café, se você for jogar ali qualquer outra coisa, vai derramar. Você tem que esvaziar a xícara para que aquele receptáculo possa receber o chá ou o café. E aquele povo todo era um povo cheio de conhecimento vedantino, védico. Eles precisavam se esvaziar daquilo para receber o Shuddha Dharma. Quem se esvaziou foi Arjuna. Se esvaziou pela dor da guerra e depois pela energia que ele recebe, né, com a motivação que é o hino a Durga. E a gente sempre lembra que um resumo do hino a Durga aparece na prática da saúde. Eu sempre gosto de dizer isso, né? Porque aquele mantra que a gente diz Om Hansa Soham, Yog Swarim, Rim Swaha. Yog Swarim, Isvara é Swarim. Yogi, ou seja, ó rainha do yoga, ou seja, ó Sri Yoga Devi. Né? Então, Om Hansa Soham, Om, eu sou o Atma, eu sou um com o Atma. Saudações a ti, ó Rainha Yoga Devi. É essa mesma mensagem que me traz força, que me aproxima da vitória, que é o que representa a entoação do hino a Durga, que é o aspecto de Sri Yoga Devi para as grandes batalhas, né? Para as grandes batalhas que levam à unificação do ser.
a unificação do ser. Então, agora, ele vai começar o hino a Durga. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar uma tela com vocês e deixar a critério de vocês seguir a leitura por aqui ou por uma tradução que eu fiz do hino a Durga mais literal. Essa aqui é mais interpretativa. E quero dizer que só tem uma variação na minha tradução, que ela foi extraída do Mahabharata, que é onde aparece, de fato, o hino a Durga, já que não aparece nas outras Gitas. A única diferença daquele hino a Durga para esse é que o verso 10º daquele é deslocado para o verso final dessa, que é o 13º. Então, um verso muda de lugar. Só isso. Só isso. Mas o resto, então eu vou compartilhar. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu compartilho o presente now, né? Acho que é aqui. Em Times Screen, a window. Apresentar agora. Agora eu preciso escolher qual é o window que eu vou selecionar. Vamos ver. Ah, já. Aqui, perfeito. Muito bom. Ótimo. Estão vendo? Estão vendo a minha apresentação? Não, né? Estamos. Ótimo. Então eu vou ler pelo blog. Está no livro blog. Então, mas quem quiser comparar e seguir só me ouvindo e lendo pela tradução da ID, também pode, né? Então, Arjuna declamou: glória a ti, ou seja, namastê, ó tu, excelsa autoridade da hierarquia dos adeptos, ou seja, Siddha Senani, Adie. Ó tu, que presides, habitas o firmamento, ou seja, Mandara Vasini, simbolizando o centro sutil entre as sobrancelhas. Ó tu, imaculada, ou seja, Kumari, vencedora dos obscuros desejos, ou seja, Kali. Tu, sagrado alento vital, simbolizado na guirlanda de crânios de todos os nascimentos do próprio Senhor Shiva, ou seja, Kapali. Tu, poderosa força que corre pelo canal central da medula, na espinha dorsal, e que oxigena o sangue, ou seja, capilar ou Sushumna. Ó tu, Krishna Pingalan, ou seja, morena escura, que é a Durga, a energia vital, e nós, que é o simbolismo místico de Durga. Eu me rendo a ti, ó sublime Kali, ou seja, Bhadra Kali, ó grande Kali, ou seja, Maha Kali. Minhas reverências a ti, ó ardorosa Chanda. Saudações a ti, ó Tarini, abençoada com a bela cor de açafrão, Varavalini. Ó terrível Karali e afortunada Mahabhaja, conquistadora da vitória, Jaya, do triunfo, Vijaya. Ó Katayani, que se manifesta com vários ornamentos e cuja insígnia é a pena do pavão. Ó tu, exímia atiradora de lança, a detentora da espada e do escudo. Ó tu, encarnada como a irmã mais nova de Gopendra, que é Krishna. Ó tu, Jesta, manifestada na família de Nandagopa, que é o pai adotivo de Krishna. Ó tu, vestida em trajes amarelos, Pita Vasini, nascida no clã Kausiki e apreciadora do sangue dos demônios. Ó tu, que assumes a face de um lobo, eu me rendo a ti, ó tu, amante da espiritual batalha. Rana Priya. Priya, amante. Rana, batalha. Ó Uma, ó Shakambari, que tem os olhos puxados. Virupa Akshi, da cor de um dourado. Iranya Akshi,
acinzentado, Shudrum Raati, ó negra, Krishna, deslumbrante, Sveta, que derrota os perversos, como Caetaba, eu me rendo a ti. Ó tu, revelada nas escrituras védicas, Veda Shruti, tu que realizas grandes e abençoadas façanhas, Mahapunya, ó tu, energia de Brahman, Brahmanya, manifestada nos Vedas, Jata Vedas, ó tu, que diariamente te revelas nos santuários repletos de ramos de macieira rosa, Jambu, Kataka, Chaiteshu. Dentre todas as ciências, Vidya, tu és a ciência de Brahman, Brahma Vidya. Tu és o sono profundo e a própria morte, Maha Drina, Nidra. Nidra, que é a morte, Maha, que é grande, também ele chamou aqui de profundo. Em todas as criaturas, Derrim, ó mãe de Skanda, ó tua afortunada Durga, que reside no seio da floresta, Antaravasini. Tu és a consagração conferida com a verbalização de Swaha, 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 e a porção do alimento consagrado dedicada aos manes, Svada. Tu és a essência do tempo, Kala Shasta. Tu és Sarasvati, tu és Savitri, a mãe de todo conhecimento, Veda Mata, a mãe de todo conhecimento, Veda Mata. Eu lembro que acho que foi a Neia, se não me engano, que perguntou no outro encontro. E também a sua finalidade, Vedanta. Ó Suprema Deusa, Mahadevi, eu a invoco com o coração, Antaratma, puro, Vishuddha, que por tua graça eu sempre alcance a vitória no campo de batalha. Esse que é o 10º verso e que na nossa aparece como 13º verso do Hina Durga. Tu que resides eternamente nas assustadoras montanhas difíceis de transpor, que é o chakra fundamental, e no lar dos devotos, tu vences na batalha os demônios que habitam as regiões infernais. Tu és Jambani, a destruidora, Mohini, a maga, Maya, a ilusionista, Hri, ou seja, a letra Rim, que representa Bhavaneshwari, também a vergonha, a timidez, a modéstia, e também Shrim, que representa Sri, que representa Lakshmi, o esplendor, a radiância e a majestade. E também Sandhya, Dhya vai dar Dhyana, né? Sandhya, a meditação e a luz do amanhecer. Prabhavati, a portadora da luz. Savitri, o raio do sol. Janani, a mãe de toda a criação. Tu és o contentamento, a prosperidade, a coragem e a firmeza. Driti. E a luz que alimenta a radiância do sol e da lua. Ou seja, tu és os canais de Ida e Pingala. Tu és o poder dos poderosos, o objeto de meditação de numerosos siddhas e charanas, músicos celestiais. Compreendendo a medida da devoção de Arjuna, Durga se manifestou no firmamento e, na presença de Krishna, abençoou Arjuna com a promessa de vitória sobre os seus inimigos, desaparecendo logo a seguir. Quem quer que recite esse hino com um devido fervor, ao amanhecer, fica livre de todo medo. Então, essa é uma tradução que mostra Durga
como esse segredo da meditação, quando através dos mantras e do pranayama, em meditação, que eu faço entre as sobrancelhas, que é o ponto do encontro de Ida e Pingala, é aqui que a Shakti, que é Durga, se manifesta. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria perguntar uma coisa, não sei se é pertinente, mas Gente, isso aqui seria um mantra, né? E haveria o mantra original ou não? Esse hino. Não sei então, se você... claro que sim. O que é um mantra? Como é que a gente define o que é um mantra? Tem várias definições de mantra, não há consenso sobre o que seja um mantra, e a gente pode usar até no sentido mais popular. O mantra do Partido Liberal, aí você diz aquela frase que se repete sempre. Esse é o sentido popular. No sentido mais rigoroso, o mantra tem que obedecer 4 categorias, e só é mantra aquilo que aparece nos Vedas, naquela seção dos mantras. Tudo que foi produzido depois não é mantra, porque não foi produzido por um rishi, você não sabe qual é a métrica específica, então é produzido por um rishi, tem que ter uma métrica específica, e você tem que, utilizando aquele mantra, alcançar um certo resultado, tem que estar muito claro. Tem uma quarta coisa agora que eu não lembro, na definição mais rigorosa. Eu não sou tão rigoroso assim. Para mim, mantra é como se fosse um arquivo zipado que contém em si um certo poder de revelar uma certa verdade, e essa verdade que eu faço pela repetição, é o mesmo poder de um exército marchando, né, no mesmo compasso, você vai gerando aquilo, vai entrando em ressonância, você arrebenta uma ponte, você faz a coisa entrar em ressonância, vai vibrando, aquilo arrebenta. Então, o mantra tem esse poder. Agora, enquanto artigo zipado, o que é o mantra? Quando eu digo Om Namo Narayanaya, pronto. Toda a ciência da arte, a arte e a ciência da meditação, para mim, está revelado. Saguna Dhyana, Nirguna Dhyana e Shuddha Dhyana. Eu enxergo tudo nesse mantra. Então, esse mantra, para mim, é tudo hoje. Ele é a expressão da metáfora da Bhagavad Gita. Ele me faz lembrar de Narayana, que é Krishna, e de Nara, que é Arjuna, e da rendição de Arjuna para Nara, que é essa metáfora que o Gustavo disse no início, ao que se passa dentro de nós, né? E fora de nós, que é o que o Gustavo também pediu, porque a Gita só faz sentido se tiver relação com o nosso Kurukshetra, com o nosso campo de batalha fora de nós. Dentro de nós, na nossa consciência, tem uma coisa. Mas a vida, que é o nosso maior guru, ela se representa como teatro da vida, onde os vários personagens são os personagens, os nossos fantasmas interiores também. Então, o mantra pode ter também esse sentido. Vários outros sentidos. Então, eu posso abrir isso assim. É uma palavra só, mas vai me lembrando de múltiplas coisas, né? Então, aí o mantra, dentro da Shuddha Dharma, né? Om Hrim Shrim Klim Ain Sal, Yoga Devyai Namah. Ele seria essa invocação? Seria nesse sentido? Todas as potências ligadas à Shakti, né? Você vê que nessa própria tradução que eu fiz, hoje eu não seria capaz de fazer. Mas com a ajuda de muitas coisas, aparece lá o Shrim, Rim, são essas potências associadas, e a gente não sabe todas, porque essas sílabas místicas que representam, a gente vai aprendendo com a caminhada, com a jornada. Quando o mestre aparece em meditação e fala uma coisinha a mais, e às vezes revela e encaminha, né?
É como a experiência que eu tive com outro mantra. Foi uma experiência. O mantra Hansa. Só essa palavra. Hansa. Ave Maria. Quando eu tive a experiência, foi uma coisa muito forte para mim, assim, o entender o significado, né? Então, Om Rim Sim Krim Aim Saurro. Om Shri Yoga Devyai Namaha. Eu não sei dizer o que é isso, não. O que eu sei é que é muito poderoso. Essas palavrinhas podem remeter cada uma delas a muitas coisas. Eu já fiz um estudo sobre isso. Tem as Bídias, né? Que é o Yoga Dipika, trata disso, né? Então, estudar aquele livrinho, mas é muita coisa, é coisa demais. Eu só vou lá se eu tivesse, de fato, tocado. Porque é tanta coisa, não adianta a gente só atrás do estudo teórico. É só quando aquilo te diz uma verdade. Eu tive uma experiência mística com Om Hansa Sohan e com Ina Durga, mostrando essa sintonia e com a vitória de quem se aproxima do Atma. Né? Você pode dizer, eu sou o Atma. Você já visualiza isso. Om Hansa Sohan. Saudações a Sri Yoga Devi. Uau, entendi o que é esse mantra. Que é um mantra que ilumina a prática da saúde, né? Ele está ali o tempo todo. Ainda que a gente traduza ali de um jeitinho bonitinho, mas menos literal, né? Om, eu sou o sol divino, estou eternamente unido a Deus. Rim, Swaha. Que é como a gente diz, às vezes, na prática da saúde, né? Om Hansa Sohan Yoga Swarim, Rim, Swaha. Om, eu sou o sol divino. Quer dizer isso. Eu sou o Atma, que é o sol divino, né? Estou eternamente unido a Deus, ao Atma. Rim Swaha. Mas eu não menciono aí que tem essa saudação à rainha do yoga. Isvari é vem de Isvara no masculino, Isvari é o feminino. Isvara, né? Então quem é o Isvara? O senhor, o rei, né? Yoga Isvari, a rainha do yoga. É Sri Yoga Devi. É Durga. É também a deusa Sharada, que eu estudei. Eu estudei a palavra Sharada, que é personificada nessa divindade do período védico. Depois não se fala mais nessa deusa. Só se fala no Rig Veda. Mas que é outro aspecto de Sri Yoga Devi. Ou seja, quando eu estudei Sharada, eu estudei a Brahma Shakti, a energia da Mãe Divina. Só que quando ela entra no ser humano, que a Sharada se casa com o Dharma, o rei do Dharma. A deusa Sharada é a esposa do Dharma. Então, quando você vive na tua consciência o Dharma, você se enche de Brahma Shakti. Você recebe a Brahma Shakti. Mas no ser humano, o nome dessa Shakti é Sharada. Não é Brahma Shakti. Eu não irradio o Brahma Shakti. Eu inspiro o Brahma Shakti. Mas eu não tenho condição de irradiar Brahma Shakti. Agora eu irradio o Sharada. Se manifesta como carisma, aquela energia, né, que a gente sente nas pessoas. Posso seguir? Beleza. Então, pronto, eu já pulei tudo e já estou lá no verso 27, que ainda é do Bhishma Parvan, não é ainda da Bhagavad Gita de 18 capítulos. Em seguida, a deusa, sempre com amor à humanidade, conhecendo a devoção de Partha, do céu lhe falou assim, na presença mesmo do Senhor. Ó Pandava, vencerás teus adversários em breve tempo, porque tu és o invencível Nara, sempre auxiliado por Narayana. Tu és, por natureza, inconquistável pelos inimigos na batalha, nem mesmo por Indra, que empunha a grande arma chamada Vajra. Havendo falado assim,
A deusa, doadora de graças, imediatamente desapareceu. Agora, olha só o verso 30. Teus filhos de perversas intenções, como também o resto dos Kauravas, submetidos à influência de Duryodhana, por causa de sua ignorância, não reconhece os sábios e divinos gêmeos Nara e Narayana. Não parece estranho? Alguém acha que a ligação está... Parece que está faltando alguma coisa ou não? Ó, no 29, o Sanjaya está dizendo o que o Arjuna disse. No 29, né? É a fala de Arjuna. Aí aqui no 30, quem que está falando? Essa é a minha pergunta para todos. Quem que está falando no verso 30? Abre o microfone, Vanildo. Eu ia dizer, não sei. Não, é tranquilo. Quem está dizendo ainda é Sanjaya. Só que ele terminou de dizer para o rei cego as palavras de Arjuna e agora ele está dizendo para o rei cego. Porque o rei cego quer saber dos filhos dele. Então ele está dizendo, os seus filhos de perversas intenções, como também o resto dos Kauravas, submetidos à influência de Duryodhana, por causa da sua ignorância, não reconhece, porque ele está descrevendo esses sábios, né? Então é o próprio Sanjaya ainda, mas se dirigindo agora ao Duryodhana. Onde quer que impere o Dharma, aí se manifesta a radiante a glória da Shakti, como também é imanente Yoga Shakti, a tríplice energia protetora e a sua ciência. Igualmente a Gnana Shakti e a sua ciência. Onde está o Dharma, aí está Krishna. Onde está Krishna, aí está a vitória. Tudo isso é do Mahabharata. Não se acha nenhuma Gita no mundo, a não ser nessa, que é o comentário de Hansa Yoga. Alguém quer falar algo? Rubens, ali da 28 e 29, ali, né? Quando a gente olha aqui o texto, a gente vê que está entre aspas ali, né? E na verdade, ele transcreve literalmente as palavras da Mãe Divina, né? Da Mãe Divina. Da Mãe Divina. Aí ele fecha aspas, e aí sim... Muito bem lembrado. Te agradeço. Aliás, você é um jurista, não é isso? Então, não escaparia jamais, né, um detalhe desse assim. Muito bem lembrado, é isso mesmo. Com certeza. Né? Interessantíssimo. Podemos seguir? Sim. Então, eu vou ler mais um pouquinho. Agora, o verso 32, agora retoma na outra Gita, para quem quiser seguir, com qualquer Gita, seriam os versos, agora vai ser assim, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, até o verso 30 da outra Gita vai corresponder até o nosso verso 48. Então começa aqui, ó, o 14 é o 32, o 15 é o 33, e assim vai. Então, na outra Gita, toda essa parte foi acrescentada, né? A nossa Gita acrescenta essa parte que a outra não tem. Então, aqui retoma lá no verso 14. Seria o 14, aqui é o 32. Então, apostos do grande carro de guerra, tirado por brancos corcéis, Krishna, como também Arjuna, fizeram ressoar suas conchas marinhas.
E o Senhor fez ressoar a concha Panchajaya e Dhananjaya, a grande concha Devadatta. Todas essas conchas, esses significados, se você pegar uma Gita que traz o sânscrito em inglês, como essa que eu pus a cópia lá, você encontra uma interpretação para isso. Às vezes não a mais mística, mas pelo menos uma literal. Por exemplo, Devavata quer dizer presente divino. Então, porque é o que Arjuna recebeu dos deuses. A outra, sei lá, não vou saber todas, né? Mas elas têm um significado, geralmente, que você obteve numa batalha, uma coisa assim. Então, os textos da Gita, em geral, trazem isso. Só a nossa é que não traz, porque foi feita só a tradução, mas não a discussão do sânscrito, verso a verso. Ainda, isso terá que ser feito um dia, né? Para que a gente possa ter uma compreensão precisa do texto. Então, o soberano Yudhishthira, filho de Kunti, fez soar a concha Ananta Vijaya, Nakula e Sahadeva. Vocês sabem quem é Nakula e Sahadeva? Não sei. Sabe quem é Yudhishthira? Não. E quem é Bhima? Esses, ó, tem Bhishma e tem Bhima. Agora, esses 5, vocês precisam saber quem é. São Pandavas. Irmãos do Arjuna, não é? Isso, perfeitamente. Os irmãos do Arjuna. E eles têm um significado. Esses 5 irmãos representam as 5 componentes, as 5 pedras fundamentais do Shuddha-dharma. Cada um representa um aspecto mencionado na... Então, Nakula e Sahadeva, esses dois têm uma ligação com a medicina ayurvédica, com a cura, com a divinação, com a fala com os deuses. Bhima, que é o mais forte, apesar de não aparentar, é uma pessoa de extrema inteligência também, bom senso. Arjuna, claro que ele representa o amor divino, né? A relação dele com Krishna. Então, Arjuna, Nakula e Sahadeva e Bhima, os 5 Pandavas. Então, isso é importante saber para a gente ter uma ideia da história. O rei Kasi, o grande arqueiro Shikandi. Quem é Shikandi? Quem é Shikandi? Alguém sabe? Eu não sei. Então, todo o contexto é dado no Mahabharata, claro, né? Aqui não aparece. Então, esses nomes parecem que ficam sem sentido. Na verdade, Shikandi era uma mulher que reencarnou com um único objetivo na vida: matar Bhishma. Ela se considerou vítima numa outra vida, porque o Bhishma é esse ancião que vive muitos anos, né? Então ele passa algumas gerações. E algumas gerações para trás, ele foi muito duro e fez com que uma mulher ficasse com raiva dele, depois dela perder a cerimônia de casamento dela, e dissesse: você acabou com a minha vida, mas eu vou acabar com a sua vida. E aí ele falou: mulher, deixa de ser sem juízo, não foi culpa minha. E você não pode acabar com a minha vida porque eu sou imortal.
pois eu vou dar um jeito. Se não for nessa vida, eu volto em outra vida, mas eu volto para te matar. E já que nessa vida eu não consigo, eu sacrifico o meu ser e entro na fogueira. Mas eu vou renascer para te matar. E foi nessa encarnação que volta como esse arqueiro, que o Bhishma, que é imortal, reconhece. E como era uma mulher na outra vida, e nessa é uma espécie de transexual, a história do Mahabharata é muito interessante. O Bhishma reconhece, pelo código moral de guerra da época, ele, sem estar fazendo nada de errado, na presença de uma mulher, tem que baixar as suas armas. É a ética da época. Quando ele baixa as armas, ele que dá a dica para Arjuna. Ó, aí no teu exército tem uma pessoa assim. Põe essa pessoa na minha frente, porque enquanto estiver no outro exército, é igual o jogador, vamos dizer, Rivelino, que era do Palmeiras, palmeirense. Foi jogar no Corinthians. Ele não ia amolecer para o Palmeiras, pela ética do futebol. Pela ética da guerra, o Bhishma, embora sabendo que está lutando do lado errado, ele é obrigado a lutar como um soldado, cumprindo ordens. Ele tem que cumprir ordens, mas ele gostaria de estar do outro lado, mas não pode. Ele não pode desertar. Mas ele arruma uma estratégia. Ele vai falar com Krishna e Arjuna e diz, ó, eu sou imortal e vou acabar com vocês todos juntos. Eu sou poderoso mesmo. Agora, na presença de uma tal pessoa, eu tenho que baixar as armas. E aí, Arjuna, meu querido e amado sobrinho, você mira a tua flecha, que essa guerreira vai lançar a flecha dela, mas a flecha que vai me atingir do coração e vai me libertar dessa vida para que eu possa ascender aos céus, é a tua. Então você vai me matar. Olha que coisa louca. Isso é tão difícil de se entender, ainda mais para a civilização cristã, que uma pessoa como o próprio Gandhi, que teve uma formação também fortemente cristã, ele vai dizer, olha, a Gita é uma obra maravilhosa, mas eu não leio a Gita como parte do Mahabharata. A Gita é só uma metáfora para aquilo que se passa dentro de mim. Eu não faço comparação com o que se passa de verdade na vida, não. Porque seria impensável tamanha violência de uma guerra. Então, o Gandhi faz uma leitura alegórica da Gita. E é criticado por isso por Sri Aurobindo, por Tilak. Sri Aurobindo diz, não, yoga é integral. E não tem isso de ficar aliviando, não. Aquela situação é real. Aconteceu. E ele tinha que dar conta nesse momento crucial, que é o mais difícil possível. Ou seja, o Shuddha-dharma tinha que ser revelado não dentro de um templo por um sacerdote, mas no ambiente de batalha, na guerra, onde a pessoa está numa dor mais excruciante que um ser humano pode imaginar, quando esse ser humano é puro de coração e está vivendo aquela dor, está ali totalmente mortificado, ele entoa o Hina Durga, se capacita para receber o Shuddha-dharma. E não é mole, não. Receber o Shuddha-dharma, bom, né? Agora você vai fazer aquilo que para você seria impossível. Você queria fugir da batalha. Você vai matar o teu tio-avô em nome dessa lei que você está seguindo agora. Como que a tradição cristã, que se vale de leis absolutas, não é que a lei depende da circunstância, de tempo e lugar, uma certa relatividade. Ela é de valor absoluto. Eutanásia é crime. Não existe a boa morte. Né?
e no Mahabharata, e na Gita, o próprio Krishna, tem que lembrar que eram outros tempos, né? É óbvio que quem cumpre o Shuddha Dharma é o Senhor Jesus, já mais recente. Mas naquela época, tinha que... É um militar. Você não vai entregar a tua pátria como um covarde, não vai deixar invadir o teu país e a pessoa entrar na tua casa e estuprar as tuas filhas e roubar a tua mulher. Só se você for um covarde. Era no contexto daquela época, né? Então, é claro que é uma lei assim, diferente, superior, que ainda vai ser vivida, que é quando você bater numa face, oferece a outra face. Nunca reaja, né? Que é o que o cristianismo traz. Mas, nesse contexto aqui, você está falando de uma coisa forte, que é a possibilidade de matar. Porque, no contexto da Gita, diferente da tradição cristã, como a gente conhece, esse é outro ponto muito difícil de se entender. E, às vezes, afasta as pessoas do Shuddha Dharma e a gente opta até por soluções mais eufemísticas, né? Mas, na verdade, por exemplo, não matarás. É um mandamento de valor absoluto. No entanto, a própria igreja falou, olha, vamos pôr um monge lá no mosteiro para viver isso de uma maneira bem inocente, mas vamos constituir um exército onde a gente vai dar uma aliviada, porque a gente tem que matar. Então, ou seja, o cristianismo não conseguiu equacionar isso. Nunca. Até hoje, você diz, uma pessoa não mata, mas alguém mata em teu nome. A polícia, o soldado. Você delega para alguém e finge que isso não está acontecendo. Com a aprovação da igreja, com a aprovação de todo mundo. Mas o não matarás, em princípio, teria valor absoluto. Para o Shuddha Dharma, nenhuma ação em si mesma é maléfica nem benéfica. Aquilo que torna uma ação tamásica ou azúrica, ou seja, uma ação demoníaca, não é nem a intenção, não é isso, mas é o amor no seu coração. Então, qualquer ação que eu faço cheia de amor é uma ação que está legitimada. Então, uma mãe, quando vai no hospital e o pai ou o filho implora, pelo amor de Deus, aqui dá o sinal, desliga esse equipamento, porque eu estou presa à vida de maneira artificial. E a mãe que ama, vai lá e desliga o equipamento, pela lei, como a gente entende cristã, essa mãe vai ser condenada como uma assassina. Pela lei da Gita, essa mãe está seguindo o Shuddha Dharma. Ou num outro caso, né? Essa menina de 10 anos de idade que foi estuprada, né? Pela lei, assim, do entendimento da lei de valor absoluto, não, aborto é crime. Eu não estou seguindo a lei de Deus, que é não matarás. Pela lei do Shuddha Dharma, né? Você, cheio de amor por essa criança, você arrisca interromper uma vida enquanto essa vida não está bem formada, porque foi por um estuprador, foi por um monstro, uma coisa assim. Eu também não tenho posição sobre o que é mais certo, que a vida foi gerada, vai saber as consequências kármicas e tudo mais. Mas, na falta de informação, se é o amor que está movendo ou uma ação ou a outra, qualquer uma delas está validada, que é de acordo ao nosso nível de consciência. Então, eu vou dizer, hoje, tira o nenê. Amanhã, não tira o nenê. As duas estão certas
se é o amor em mim que faz com que eu haja assim. Agora, se é o fanatismo, se é o ódio religioso, as duas também podem estar erradas. Porque não é a ação ela mesma. É o motivo da ação que me condena. Por isso que Jesus diz, não julgueis, porque a gente julga a ação. Você não está lendo o coração da pessoa para ver o que vai no coração, que é onde está o motivo real. Porque sempre que for amor, agora estou falando na presença de um jurista, quanto absurdo eu posso estar dizendo, né? Eu sei que é possível. Até gostaria de ouvir depois, Gustavo, a opinião de um jurista sobre isso. Porque essa questão é delicada. O Shuddharma é acusado, a própria cultura da Índia, de relativismo, por isso que a tradição ocidental acredita em valores absolutos. Os 10 mandamentos não tem questão, vale sempre. No Shuddharma, você rompe isso o tempo todo. Vou dar um exemplo. Os 5 Pandavas, Krishna, Arjuna. Arjuna, eu vou dar um outro exemplo que é melhor, Draupadi. Aconteceu uma situação tão estranha no Mahabharata que essa mulher foi obrigada a se casar com 5 homens. Os 5 Pandavas. Uma mulher foi esposa dos 5 Pandavas. Isso era uma aberração na época. Chamaram essa mulher de vagabunda. Lá no Mahabharata, de tudo que você imagina. Quem tomou a defesa dela e aconselhou foi Krishna. Falou, olha, de fato, esse é um ato horroroso. É uma coisa abominável. Uma mulher ter 5 maridos. Agora, vamos pensar. A situação que aconteceu ali foi de uma tal complexidade que se essa mulher não casa com esses 5 homens, eles iam ter que, pela situação, pelo contexto, iam ter que renunciar à vida e sair como uma seta para uma vida que abandonava a vida, iam deixar o reino na mão dos perversos e a injustiça ia ser instaurada. O que ela refletiu? Eu salvo esse reino se eu me casar, que eu impeço que essa outra lei se cumpra, que envie eles para o exílio. Então eu me caso para salvar do exílio. Ou seja, eu me caso por amor ao reino, por amor às pessoas, por amor à justiça, para instalar o bem. Aí o Krishna diz, tá bom, é um ato errado, mesmo casar com 5 homens, que coisa esquisita. Mas peraí, não é muito mais errado deixar o outro lado ardiloso, criar essa cilada, para politicamente se instalar no poder e expulsar todos os justos? Essa mulher, com um único gesto, desarmou toda aquele plano arquitetado pelo lado do mal da política. Então, esse casamento é abençoado. Ele vem defender o Shuddharma que está nascendo. Ele propicia a mim, Krishna, daqui a pouco, por causa do gesto dela, eu vou poder revelar o Shuddharma para Arjuna. Foi por causa dessa mulher. Então, o que tem de errado no gesto dela? Por que ela não pode casar com 5 homens? Ah, porque isso é uma convenção moral. Isso é uma convenção, isso não é matemática. 2 mais 2 igual a 4. Uma cultura de um jeito, outra cultura de outro jeito. Na nossa, isso é errado. E é errado. Mas eu vou absolver em nome de um bem maior. Olha que coisa estranha. Olha que coisa estranha. E a gente presencia isso no mundo. Se você olhar para o século XX, se olhar o avanço que as mulheres alcançaram nesse século XX, vamos dizer, o que as mulheres vivem hoje, principalmente nós homens no início do século XX, a gente ia achar isso abominável. Totalmente contrário às escrituras, contrário a tudo. No entanto, elas provaram que tem que entender a escritura de outro jeito e pronto, porque elas estavam certas. Né? Então, eu sei que isso é complicadíssimo. E falta um pouco ainda para terminar esse capítulo, assim. E já pelo avançado da hora,
é melhor a gente parar. Mas eu queria muito, até porque eu sou curioso disso, porque eu sou só um curioso, eu não entendo da ciência jurídica, nada, né? E, de fato, não quero... Queria aproveitar. Na verdade, tirar proveito, já que tem aqui, né? É verdade, Gustavo. Como é que você vê isso tudo? Do ponto de vista jurídico, mesmo, né? O jurista ajuda. Uhum. Olha, eu sempre achei muito profundo, muito bacana, e eu me recordo, assim, de algumas vezes em que eu, juntamente com meu pai, que também, meu pai muito mais do que eu, né? Meu pai é juiz, né? Então, ele sempre viu essas questões de uma maneira muito particular, né? Eu me recordo de algumas conversas que nós tivemos, eu, o pai, com o seu Sérgio Barreto, né? E aí a gente travava isso, né? E para nós ficava muito claro que existiam as regras do homem, as regras, o código daquele momento, daquelas circunstâncias, mas existia, sobretudo, um código superior e que cada pessoa pode e deve trilhar, independente do código de normas estipulado pela sociedade, né? E aí isso que nos faz buscar essa jornada, né, da Bhagavad Gita, essa senda espiritual, né? Ali está dito não matarás, mas tudo bem. Mas o que você pode fazer além disso, né? O não matarás é o ato mais forte que existe, né? Mas um nível de violência, né? A gente pode chegar até o aspecto de uma fala, um verbo que pode ser um pouco mais áspero, ou um pensamento não agressivo, né? O ahimsa vai cada vez se utilizando esse processo, né? Então, eu acho que esse trabalho, sob o aspecto da norma, da ciência jurídica, é muito claro que se avalia a intenção, né? Sempre quando a gente tem uma questão criminal, a gente olha a questão assim, qual foi a intenção, né? Havia intenção de matar, por exemplo, se houve um homicídio? Ah, não, foi sem querer, ele não sabia, ele mirou num alvo e o cidadão passou atrás e acabou acertando. Ah, foi um erro ali, foi um lapso, né? Agora, sempre que existe a intenção, e aí no crime no direito penal a gente fala em dolo, né? Dolo é a intenção clara, o desejo real de querer alcançar o resultado, né? Se você tem o dolo, você é responsável pela ação. A gente chama a pessoa ela é imputável, né? Porque também tem consciência daquilo, ela tem plena consciência e, portanto, ela faz uma escolha, ela faz uma opção e ela alcança nessa opção, ela busca o resultado daquela ação. Posso colocar um elemento complicador? Pois não. Se me permite? Porque essa é a grande questão da minha vida. Assim. Na verdade, eu me coloco como um sniper. Eu seria esse sniper que eu vou contar a história. Imagina que existe um cidadão que teve acesso àquele botão, o telefone vermelho do presidente Trump, ele está com o dedo no botão assim. Ó. Se ele apertar o botão, vai explodir uma bomba atômica e metade do planeta vai explodir. Ele está com o dedo assim. E eu sou um sniper que está com o laser bem aqui no centro da testa dele. Ó. Eu ajo como Jesus e digo, alguma coisa vai acontecer, se o mundo é para acabar, acaba, mas eu não vou me envolver nisso, eu não puxo o gatilho. Ou eu mato esse sujeito e pela redução de danos, aí eu mato um, mas salvo metade da população. Eu, como sniper, o entendimento que eu tenho da Gita até hoje, e eu te pergunto isso com muito carinho, porque Francisco Barreto, que é a pessoa que eu mais considero, me deu a resposta contrária. Falou, Francisco, não é por aí para mim. Né? Se eu sou sniper, eu não tenho dúvida, eu puxo o gatilho e estou os miolos daquele rapaz, porque eu estou salvando metade da humanidade. Agora, o que o Francisco me disse é o seguinte, falou, não, Jesus
diz: não matarás. E da minha mão, pela minha mão não morre. Se tiver que morrer metade da humanidade, que seja. Mas eu não posso cometer um ato de violência. Falei: Francisco, não é mais violência você se omitir? Mas aí não adianta, ele ficou nesse discurso. Eu queria te colocar isso para dizer: eu manifestaria esse dolo na frente do juiz. Olha, eu matei. Eu sou um sniper, matei. Com intenção de matar. E aí? É aquilo que a gente sabe sobre a ótica jurídica, você vai ser responsável pela prática desse crime. Agora, dando um passo possivelmente, dando um passo atrás nessa questão, eu olho muito com essa questão assim, né? Dentro da nossa realidade, né? Cada um tem uma capacidade de poder resolver algo, né? A gente optou aí pelo exemplo do sniper, né? Mas se a pessoa ela tem capacidade maior, se ela está buscando, ela internamente consegue se habilitar num processo de existência maior, ela intuitivamente ela altera o processo, ela faz uma opção, sim, ela age como a Gita pede, tu não vai deixar de agir, mas você sutiliza a ação, né? Você busca numa oitava maior um processo em que você vai agir da maneira menos gravosa possível, né? A gente fala do Shuddha que a gente tem que tentar agir alcançando o maior número de pessoas possíveis sem prejudicar a ninguém, né? Agora, é claro que sobre um olhar humano e dentro de uma realidade de limitações, muitas vezes a gente vai achar que não há outra saída que não o tiro, acertar, atirar a vida e tudo mais, né? Mas acredito que lá na frente da caminhada nós encontraremos outras opções que justificaria agir e conseguir alcançar esse êxito de salvar a todos e não prejudicar a ninguém, né? E salvar inclusive aquele que geraria o dano, né? Que de repente é o que mais precisa de ajuda também, porque estaria praticando um... Francisco Barreto baixou em você, eu estou vendo ele falar. É verdade. Porque é exatamente a argumentação dele, o projeto dele. Eu achei maravilhoso também. Mas eu tinha que ser honesto com as minhas limitações, né? Claro. A minha consciência, eu não teria dúvida. Assim, né? Mas eu achei muito... Para ver como é complicado o tema que está posto aqui na Gita, né? Eu estou achando maravilhoso esse grupo, essa discussão. Eu proponho que a gente não encerre o capítulo primeiro hoje, já quase 10 horas que a gente pare, né? Semana que vem, desculpa dizer isso assim, eu não sei se eu vou poder fazer a reunião. Aliás, é quinzenal, né, nosso encontro? Tá. Porque a semana que vem eu tenho que ir a São Paulo, é o meu tratamento lá no ICESP, né? Eu faço tratamento ainda não tive alta do câncer. Então, semana que vem eu vou a São Paulo. E o Rubens, tem um treinamento de motorista de ônibus que é o seguinte, ele vem com o ônibus conduzindo à noite e entra um bêbado na frente. O que ele faz? Nossa, mãe do céu. Um ônibus cheio, né? Ônibus cheio. E no treinamento ele passa por cima. Nossa, mãe do céu. Passa por cima, né? Porque senão ele põe em risco todos os outros, né? Então, assim, isso é muito sutil, esse negócio, né? É igual esse carro sem motorista, o dilema ético. Né? Alguma coisa agora está surgindo. Você tem que optar, né? Alguém vai criar um obstáculo, se você desvia, você pode bater de frente com o outro. É uma jamanta, ou é uma bicicleta. Como é que você faz a tua opção, né? Fantástico isso. A ética. E então, podemos terminar, será? Beleza. Então, deixa a palavra com vocês, com o Vanildo, com o Fanã, Gustavo, quem quiser. Gustavo. Aproveita aí, Gustavo. Só fazer um adendo, eu me lembrei também de uma fala que a gente sempre tinha com o Barreto sobre essa questão da prática de repente, matar ou ferir alguém, né?
Aí eu lembro que o seu Barreto sempre falava para nós assim, olha, você imagina que você está nessa sala, daqui a pouco você olha para trás e aparece um leão. Né? E ele dizia, é a sua obrigação, sob o aspecto da autopreservação, da sua tutela, do teu Atman, de feri-lo, de matá-lo, porque você precisa, você está acima disso, né? Você está acima dele, você tem que se autopreservar. Então, nesse sentido, sim, não se sinta, né, como essa coisa, não, eu não posso ferir ninguém, você vai ser a comida dele e acabou, né? Eu lembro dessa história. Cuidado. Muito bom, muito bom. Tá bom. Será que alguém quer falar mais alguma coisa? Marina, Neia? Marina? Fernando? Tu não falou nada hoje também, né? Não sei se essa conversa te chateou. Desviou muito. A conversa te desviou muito assim do que a gente entendeu, não? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. E hoje? Ela o estudo da Gita, ela não tem um rumo, né? Ela vai, daqui a pouco ela vai para algum lugar. É sempre assim, imprevisível. Então é tranquilo. Para mim tá Muito super bom. legal. Quem encerra? Você encerra, Gustavo? Pode ser? Ok. Obrigado, boa noite. Nós agradecemos profundamente pela oportunidade de estarmos reunidos em conexão profunda, energeticamente reunidos, sintonizados com essa luz superior. Pedimos que esta energia que aqui recebemos possa ser levada aos corações de todos os seres deste amado, querido planeta Terra. Que nós possamos fazer este encaminhamento por meio da invocação do Pranava Om, do Verbo Divino. Vamos inspirar por 3 vezes, irradiando a luz do coração. Inspirem. Paz a todos os seres. Namastê. Namastê. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Bom.